E se eu te dissesse que o segredo para um amor profundo e duradouro não está em evitar os conflitos, mas em abraçá-los como a matéria-prima para construir algo extraordinário? Nós fomos ensinados a buscar a paz, a ver a harmonia como o prêmio máximo de uma relação. Mas essa busca incessante por uma calmaria frágil pode ser exatamente o que impede a nossa conexão de se tornar inabalável. Pois na sabedoria antiga, tanto dos filósofos que esculpiam a alma na rocha da realidade, quanto dos psicólogos que mergulhavam nos oceanos do inconsciente, existe uma verdade poderosa. O atrito gera calor, e o calor, quando bem conduzido, transforma. Eles sabiam que o verdadeiro amor não é um refúgio, mas um laboratório. Um lugar onde a rocha bruta das nossas discordâncias, quando lapidada com a ferramenta da consciência, revela o diamante da intimidade verdadeira. Uma força que você jamais imaginou ser possível. Porque a paz que nasce do silêncio forçado não é paz, é uma trégua. Uma guerra fria travada nos corredores da alma, onde o ressentimento se acumula como poeira nos cantos esquecidos da casa. Chega um momento em que o espaço se torna irrespirável. A intimidade se dissolve e duas pessoas passam a viver como fantasmas educados sob o mesmo teto. O grande psicólogo Carl Jung nos alertou sobre isso. Ele nos ensinou sobre a sombra. Aquela parte de nós que não queremos admitir que existe, a raiva, a carência, a insegurança. Em um relacionamento que evita o atrito a todo custo, essa sombra não desaparece. Ela é apenas escondida. E o que acontece com o que é escondido? Ele vaza. Em comentários passivo-agressivos, em um distanciamento inexplicável, em uma falta de desejo que ambos sentem, mas ninguém ousa nomear. Pior ainda, nós começamos a projetar essa nossa escuridão no nosso parceiro. Ele se torna o egoísta, o descuidado, o culpado. Uma tela em branco onde pintamos os demônios que não temos coragem de enfrentar em nosso próprio espelho. Ao mesmo tempo, os filósofos estoicos nos observariam com uma clareza cortante. Eles nos diriam que nosso sofrimento não vem do conflito em si, mas da nossa tentativa insana de controlar o que é incontrolável. As emoções, as opiniões e as ações do outro. Como disse o filósofo Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nós sofremos porque, em vez de governarmos nosso próprio reino interior, tentamos desesperadamente usurpar o trono do outro. Cada tentativa é uma batalha perdida, uma fonte de amargura que corrói os alicerces do afeto. E assim, presos nesta dança destrutiva, a sombra não integrada alimenta nossa necessidade de controle, e nossa necessidade de controle alimenta a sombra do outro. O relacionamento se torna um campo de batalha invisível, mas é aqui que a jornada se inicia. Porque ao entender a natureza da guerra, encontramos o caminho para a paz verdadeira. Neste mergulho profundo, você não vai aprender a evitar o campo de batalha. Você vai aprender a transformá-lo em solo sagrado. Eu vou te apresentar um mapa, um método prático, inspirado nas fases da antiga alquimia e na fortaleza da filosofia estoica. Você vai descobrir como usar o fogo do momento presente não para destruir, mas para purificar. Aprenderá a transformar cada desentendimento de uma ameaça à sua paz em um convite à sua evolução. E ao final desta jornada, você terá as ferramentas para forjar um vínculo que não apenas sobrevive às tempestades, mas que se torna mais forte e mais verdadeiro por causa delas. Toda grande transformação começa no fogo. Na alquimia, a primeira fase é a da fornalha. É o momento em que a matéria original é quebrada, submetida a um calor intenso que a dissolve em seus componentes mais básicos. É um processo de caos aparente, onde tudo o que era sólido se desfaz para que algo novo possa ser criado. Em um relacionamento, a fornalha é o conflito. É a discussão que explode por causa dos pratos sujos na pia, mas que não tem nada a ver com os pratos. É a briga sobre um atraso de 5 minutos, que carrega o peso de anos de se sentir desvalorizado. É o momento em que as máscaras sociais, as personas que usamos para sermos amáveis e aceitáveis, finalmente se incendeiam e caem. E o que emerge
é a matéria-prima da nossa psique, crua, reativa e dolorosa. Este é o domínio da sombra, como a definiu Jung. Tudo o que foi reprimido, as necessidades não ditas, os ressentimentos engolidos, os medos de abandono ou de insuficiência, vem à tona. Neste momento, paramos de ver nosso parceiro. Em seu lugar, projetamos nossa própria escuridão. A voz dele se torna a voz do nosso crítico interno. A ação dela se torna a prova de todos os nossos medos. O nós desaparece, e tudo o que resta é um eu ferido contra um você monstruoso. A mitologia nos deu um mapa para essa descida. Pense na deusa suméria Inanna, que decide descer ao submundo. Em cada um dos 7 portões, ela é forçada a remover uma peça de sua vestimenta real, um símbolo de seu poder. Ela chega nua e indefesa diante de sua irmã sombria, que a mata e a pendura em um gancho. Inanna precisou se despir de tudo o que ela achava que era, enfrentar o fogo da aniquilação para poder renascer. O conflito no amor é a nossa fornalha. Ele nos força a queimar as insígnias do nosso ego para confrontar a verdade que se esconde por baixo. Então, o que fazer quando o chão se abre e nos vemos no meio do fogo? A psicologia nos deu o diagnóstico. A filosofia estoica nos dá a primeira ferramenta. Ela se chama o observador interno. Epicteto nos ensinou que o que perturba os homens não são as coisas, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. No calor da batalha, a prática estoica não é suprimir a emoção, mas observá-la sem se identificar com ela. É criar uma fração de segundo de espaço entre o gatilho e a sua reação. Em vez de ser a raiva, você se torna a consciência que testemunha a raiva. A segunda ferramenta é a premeditatio malorum. É aceitar que a fornalha é uma parte inevitável e necessária do processo. Os conflitos não são uma falha no sistema. Eles são o sistema operando para revelar o que precisa ser curado. Portanto, na sua próxima discussão, seu primeiro objetivo não é vencer. É um objetivo muito mais radical, apenas observar. Observe a si mesmo. Qual medo profundo foi ativado? Este é o início da verdadeira alquimia. Após o calor e o caos da fornalha, a obra alquímica entra em sua segunda fase, a clarificação. É um processo de lavagem, de decantação. Imagine um recipiente com água turva após uma grande agitação. A clarificação é o processo de permitir que as partículas assentem, que a poeira baixe, revelando a limpidez que sempre esteve presente por baixo da turbulência. No relacionamento, a clarificação é o momento da clareza que sucede à tempestade. É a quietude frágil, onde a verdade tem a chance de aparecer. Aqui, o trabalho psicológico fundamental é a retirada das projeções. Depois de ter testemunhado a sua própria sombra na fornalha, você ganha a habilidade de enxergar o seu parceiro novamente. Não como o monstro que sua dor pintou, mas como outra pessoa, com as próprias feridas, e uma perspectiva que é tão real para ela quanto a sua é para você. Este é o momento que exige a vulnerabilidade. É a mudança sísmica de você me fez sentir assim, para quando aquilo aconteceu, eu senti medo. O mito de Eros e Psique nos fala sobre essa fase. Psique, apaixonada por Eros, quebra a confiança dele. Sua jornada a partir daí é uma longa e dolorosa série de tarefas impossíveis, uma clarificação em movimento. Ela precisa se purificar de suas inseguranças para poder encontrá-lo novamente em um nível de consciência mais elevado, baseada na realidade e não na projeção. Como podemos praticar essa purificação? A filosofia estoica nos oferece 2 virtudes como nossas ferramentas, a coragem e a justiça. Mas não a coragem do soldado, é a coragem de quem ousa baixar as armas, a coragem de dizer, eu estava errado, me desculpe, ou me ajuda a entender. É a coragem de expor a parte de você que tem medo, que se sentiu inadequada. Em seguida vem a justiça. Para Marco Aurélio, era a principal das virtudes. No contexto de um conflito, ela é a prática radical de dar ao seu parceiro um julgamento justo. É o esforço consciente para tentar ver o mundo através dos olhos dele. É reconhecer que a dor dele é tão legítima quanto a sua. A justiça
É o antídoto para a tirania do ego. Então, após uma discussão, quando a poeira assentar, a prática da clarificação é esta. Em vez de repassar a história de como você foi injustiçado, experimente iniciar a conversa de reparação com uma frase de coragem e justiça. Ok, a minha parte nisso tudo foi... Essa pequena frase é a água límpida que purifica o terreno do conflito, abrindo espaço para que algo novo possa nascer. Se a fornalha é o fogo que quebra e a clarificação é a água que purifica, a terceira fase da alquimia é a chegada da luz. É o momento em que, sobre a matéria purificada, surge um novo sol. Não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de uma compreensão mais profunda. É a fase do despertar da sabedoria. Aqui, o casal deixa de ser apenas dois indivíduos feridos e se torna uma equipe de pesquisadores da própria alma. O objetivo muda novamente. Não é mais observar o caos, nem apenas limpar o terreno. É entender a arquitetura por trás de tudo. É neste ponto que a psicologia de Jung nos oferece uma lente de aumento extraordinária. Ele nos ensinaria que muitos dos nossos conflitos mais pessoais não são de fato pessoais. São encenações de arquétipos, de dramas humanos universais que vivem no inconsciente coletivo. A briga sobre dinheiro talvez não seja sobre finanças, mas sobre o arquétipo do provedor se sentindo ameaçado, ou o do espírito livre se sentindo aprisionado. A discussão sobre ciúmes pode ser a reedição de uma antiga história sobre o arquétipo do amante traído ou da criança abandonada. Quando vocês conseguem ver o padrão arquetípico, algo mágico acontece. O conflito é despessoalizado. Não era apenas você contra mim. Era um padrão universal se manifestando através de nós. Isso não remove a responsabilidade, mas remove o veneno do ataque pessoal. Vocês deixam de ser os protagonistas isolados de um drama mesquinho e se tornam participantes conscientes de uma história muito maior. A mitologia grega está repleta dessas lições. Pense em Deméter, a deusa da colheita, cuja filha Perséfone é levada para o submundo. A dor de Deméter é tão avassaladora que ela lança um inverno eterno sobre a terra. A sabedoria só chega quando ela aceita o padrão cíclico da vida, que há um tempo para a luz e um tempo para a escuridão. Da mesma forma, um casal desperta para a sabedoria quando entende que seus invernos não são o fim do mundo, mas uma parte necessária do ciclo que permite que o relacionamento floresça novamente mais forte. Como cultivar ativamente essa sabedoria? A filosofia estoica nos entrega sua virtude mais elevada, a própria sabedoria. Ela nos ensina a ver as coisas como realmente são. O conflito, por si só, não é bom nem mal. É apenas um evento, como uma chuva forte. O que determina se ele vai regar a terra ou causar uma inundação é o que nós fazemos com ele. A sabedoria é a arte de usar essa energia para o nosso crescimento e não para a nossa destruição. A ferramenta prática para o despertar da sabedoria é o diálogo reflexivo ou o diário. Após a fase da clarificação, quando a conexão foi restabelecida, façam a si mesmos perguntas mais profundas. Quando este mesmo sentimento apareceu em minha vida antes? Esse padrão de comportamento me parece familiar, talvez da minha família de origem? O que essa situação está tentando nos ensinar sobre o que nós mais valorizamos? Se esse conflito fosse um capítulo de um livro sobre nós, qual seria o título dele? O objetivo não é encontrar um culpado, é encontrar o sentido. É transformar o drama em dados e os dados em sabedoria. Vocês estão juntos, se tornando os sábios curadores do seu próprio relacionamento. Chegamos à fase final da obra alquímica, o momento em que todo o processo se justifica. Após o fogo da fornalha, a limpeza da clarificação e a luz do despertar da sabedoria, vem a união consciente. Na alquimia, este é o estágio da criação da pedra filosofal, o símbolo da totalidade, da integração. Não é um final de conto de fadas onde os problemas desaparecem. É algo muito mais real e poderoso. É o momento em que o casal aprende a dançar com o fogo. A sabedoria adquirida não é mais uma teoria.
Ela se torna a própria música do relacionamento. Do ponto de vista da psicologia de Jung, esta é a fase da individuação através do relacionamento. A meta de uma relação profunda não é que duas pessoas se tornem uma só, perdendo-se uma na outra. É que duas pessoas se tornem mais plenamente elas mesmas, juntas. O relacionamento se torna o recipiente sagrado que apoia o crescimento individual de cada um. É aqui que um homem integra sua ânima, sua conexão com a emoção, com a alma, e uma mulher integra seu animus, sua conexão com a lógica, com a ação no mundo. Eles deixam de procurar no outro a parte que lhes falta e passam a desenvolver essa parte em si mesmos, apoiados pela força da união. O mito que melhor ilustra essa união não é o do primeiro amor, mas o do amor reencontrado. Pense em Odisseu e Penélope. Após 20 anos de provações, Odisseu, o herói, retorna a Ítaca. Mas a união não é imediata. Penélope, a sábia rainha, o submete a um último teste. Ela pede que movam a cama deles e Odisseu revela o segredo que só os dois conhecem. A cama é imóvel, pois foi construída em volta de uma oliveira viva, com raízes na terra. Esta cama não é apenas um móvel, é o símbolo da união deles. Viva, enraizada na realidade e com um centro secreto que só eles compartilham. É um amor de dois seres completos, testados pelo tempo, que se unem não por carência, mas por conhecimento mútuo e profundo. Como viver essa união no dia a dia? A filosofia estoica nos mostra que esta fase é a prática constante e integrada das 4 virtudes cardeais. Elas deixam de ser ferramentas de emergência e se tornam o sistema operacional do casal. A sabedoria para reconhecer os velhos padrões antes que eles tomem o controle. A coragem para manter a vulnerabilidade e a honestidade como prática diária. A justiça para honrar a perspectiva do outro, mesmo na discordância. E a temperança, o autocontrole, para escolher a resposta em vez de ceder à reação, mantendo a serenidade no centro do lar. E, finalmente, o casal atinge o estado mais elevado do pensamento estoico, o amor fati, o amor ao que é. Vocês aprendem a amar não apenas os dias de sol, mas a jornada inteira. Vocês olham para as cicatrizes dos conflitos passados e não veem feridas, mas o mapa do tesouro que os trouxe até aqui. Vocês amam o processo, porque entendem que cada desafio enfrentado juntos foi um tijolo na construção da fortaleza do seu amor. A prática aqui não é um exercício, mas um modo de vida. É criar rituais de conexão. Talvez um momento no final de cada semana para perguntar: como estamos de verdade? É aprender a celebrar não apenas as conquistas, mas o que aprenderam com as falhas. A pergunta mais importante do relacionamento deixa de ser: nós estamos felizes? E se torna: nós estamos crescendo juntos? E aqui, neste ponto da jornada, talvez você perceba a grande virada. A revelação que muda tudo. A pergunta que guiou nossa busca por amor a vida inteira estava errada. A meta nunca foi como encontrar a paz e a felicidade no amor. A pergunta real, a única que importa é: como eu posso criar sentido na jornada do amor? A felicidade é um visitante bem-vindo, mas o sentido é a casa que construímos. Você pode escolher o amor seguro, o amor de águas rasas, onde não há grandes tempestades, mas também não há profundidade. Um acordo polido de não agressão, onde duas solidões coexistem em silêncio, mas nunca se encontram de verdade. Onde a paz é apenas a ausência de guerra e não a presença vibrante de uma conexão real. Ou você pode escolher a grande obra. Você pode escolher construir uma catedral, um amor que exige trabalho, que tem dias de barulho, poeira e caos. Onde cada conflito é o martelo que quebra as pedras do nosso ego. Onde cada conversa difícil é a argamassa que une o que estava quebrado. Onde cada momento de sabedoria compartilhada se torna um vitral, permitindo que a luz entre e ilumine o interior com novas cores. Este amor não é um abrigo para se esconder do mundo, é um monumento, um testemunho da sua coragem de construir algo sagrado em uma era de coisas descartáveis. Esta é a jornada da sua alma, se tornando inteira ao lado de outra.
É a filosofia estoica vivida no lugar mais íntimo do seu ser. É olhar para o caos da vida, para as imperfeições do seu parceiro e para as suas próprias falhas e dizer sim. Um sim para a dificuldade, porque nela encontramos nossa força. Um sim para o crescimento, porque é o propósito da vida. Um sim para a pessoa imperfeita ao seu lado, porque a perfeição é uma ilusão, mas a jornada compartilhada é real. Como nos lembrou o grande imperador filósofo Marco Aurélio, o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. O seu conflito não é um obstáculo para o seu amor. Ele é o caminho. Seu parceiro não é seu adversário. Ele é o seu mais importante companheiro alquimista. E o amor verdadeiro, não é encontrar alguém perfeito. É a coragem de juntos transformar o barulho em música. É a arte de fazer de cada conflito a oportunidade para um abraço mais profundo e mais verdadeiro do que era antes. Continue comigo, porque a sua história merece ser vivida com intensidade, presença e significado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Parabéns por chegar até o final do vídeo. Isso mostra o quanto você está comprometido em melhorar como pessoa, e esse é o primeiro passo para qualquer transformação. Agora, me conta nos comentários. Qual dessas coisas mais te trava hoje? Se você pudesse eliminar um peso agora, qual seria? Compartilha comigo, porque isso já faz parte do seu processo de mudança. Se não souber o que comentar, escreva amor. Assim saberei que você assistiu até o final. Eu leio todos os comentários com carinho. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e fazer parte dessa comunidade que busca evolução todos os dias. Aqui você encontra ensinamentos práticos para aplicar no seu dia a dia e seguir crescendo sempre. Inclusive, deixo aqui 2 vídeos cheios de sabedoria para você continuar sua jornada de evolução. Até a próxima!